O estilo de hoje a gente vai falar sobre Belgian Double. Duvido que alguém aqui nunca tomou esse estilo. Vamos falar um pouquinho sobre ele? E é isso, bom, o próprio nome diz Belgian Double. É um estilo belga, né? A gente está falando da categoria belga que é a categoria 26, chamada Monastic Ale, que são cervejas produzidas muito em monastérios. Vamos falar aqui sobre um estilo que ele, ele é um estilo não tão antigo, tá? Ele é um estilo que veio da Primeira e Segunda Guerra e ele foi criado pela Westmalle, a mesma que criou o estilo tripel. A Westmalle Double e a Westmalle Tripel são as duas, né? A Westmalle trouxe dois estilos inventados aí, né, pro mundo cervejeiro. Então, os créditos que o próprio BJCP dá é para a Westmalle, a criação da Dubel aí por volta do depois da Primeira Guerra, talvez começo da Segunda Guerra, que a Westmalle ela meio que ficou fechada, né? Ela na Primeira Guerra ela teve uma baixa e aí depois por volta de 1922 ela voltou ativa e daí eles fizeram as primeiras versões aí do estilo. Ele é um estilo que tem de 6% a 7,6% de álcool. Ele tem uma certa graduação alcoólica. É um estilo que ele tem um malte um pouco mais escuro do que a Tripel e mais escuro do que a Double. É uma cerveja marronzada, né? Alguns até chamam de Brown na Bélgica. Ela é uma cerveja que vai maltes caramelo, né? Malte um pouco mais escuro. Como fazer a carga de malte para essa cerveja? Para mim é fundamental nessa cerveja a gente usar aquele malte que eu falo para vocês não usarem em todos os estilos, porque a galera gosta de Special B e aí vai lá e começa a usar em inglesa, em Dunkelweiss, em Red Ale, em outros estilos que acaba descaracterizando um pouco se ele ficar muito evidente. Ele sim tem que ficar bem evidente numa do Bell. Ele é um malte excelente, mas ele tem uma característica específica belga, né? Na hora que você usa esse malte Special B, ele dá uma característica belga para a cerveja. Então, use Special B aí numa quantidade legal, você pode usar de 3 a 5% de Special B. Malte torrado só se for muito baixo, no máximo 0,6%, porque você não pode deixar aparecer o sabor de torra. Não posso deixar aparecer o sabor de torra do malte torrado nessa cerveja. Tem que ser uma cerveja sem o aspecto do malte torrado. Tem que ser com o malte caramelo, principalmente aí do Special B. E aí, você pode também usar outros maltes, como a Castle Malt tem um chamado Arome, que é um malte muito interessante para fazer escola belga. Tem um malte chamado Biscuit, que é muito legal. E melanoidina. Tem um outro também chamado Abbey. Não dá para usar todos eles. Se você usar todos eles, vai ficar, né, até complexa demais a receita de fazer. O que eu te diria é os mais claros dele. Abbey e Biscuit. Você pode usar ou um ou outro, ou os dois se você quiser. E aí a melanoidina ela traz cremosidade. Se você usou o Abbey,
O AB ele também traz cremosidade. Você pode dispensar a melanoidina. Então, ou AB ou melanoidina. Biscuit, ele traz um sabor de biscoito interessante para a cerveja. E o arome, ele tem uma cor elevada. O Special B tem 300 EBC de cor, o arome, ele tem mais ou menos 100 EBC de cor. Já é uma cor um pouquinho acima do melanoidina. A melanoidina tem por volta de 70, às vezes 80 EBC de cor. Não usaria todos eles, né, para simplificar, talvez usar o Special B com certeza, usaria o Biscuit com certeza, e aí ou melanoidina ou o malte Abbey para dar cremosidade nessa cerveja. Quanto desses maltes? Por volta de 7% cada um deles. E a base dela? Não precisa usar Munique se você usou o malte Abbey, porque os dois têm um sabor muito parecido. Aí, para base, fica ou Pale ou Pilsen. Tá? Geralmente se usa Pale, né? Para deixar a cerveja até um pouco mais encorpada. Mas também pode usar Malte Pilsen, sem problema nenhum. Acerta a tua OG para deixar essa cerveja aí com uma graduação alcoólica por volta de 7%, de 6,5% a 7%, que é na média ali da faixa. A lupulagem, ela é uma lupulagem onde que você vai usar lúpulos alemães, tá? Então a maioria da escola belga usa lúpulos alemães. Nessa do Bel, ela fica muito legal com Saaz, ela fica legal com Mittelfru, com Styrian Golding, já fiz com ambos os lúpulos, Tettnanger fica super legal. Algumas versões falam para usar Amarillo, que é um malte que tem um resinoso muito alto. Se usar uma quantidade bem pequena, fica interessante também. Tá aí uma exceção que foge à regra. Você nunca vai adicionar esse lúpulo a 0 minutos, vai ser a 15 ou 10 minutos para o final. E essa adição do final tem que ter uma quantidade aí por volta de 0,6 gramas por litro a 1 grama por litro. E para amargor, eu não falei o lúpulo de amargor. O lúpulo de lager, pode usar aí um Magnum, pode usar até um Columbus. Eu gosto mais do Magnum para essa cerveja, porque o Columbus ele tem um pouco de cítrico e pode destoar um pouco aí nessa cerveja. Eu ficaria mais com o Magnum. Não sei se eu usaria Nugget para essa cerveja, que ele também tem cítrico. Eu ficaria realmente com o Magnum. Então a lupulagem não é para ter aroma de lúpulo, então uma adição de amargor e uma adição aí ou a 10 ou a 15 minutos do final. Vamos falar da fermentação, que ela é a mais complexa de todas. Nessa fermentação, a gente tem que ter um perfil belga bem intenso. Tem que ter fenólicos, tá? A gente tem que ter fenóis. No vídeo anterior da Belgian Single, a gente falou que existem leveduras que trazem tanto o frutado quanto o fenólico bem intensos. São elas as Trappist Ale, Monastic Ale, são essas leveduras bem mais intensas, tá? Algumas não trazem fenol, não são ideais para essa cerveja, tá? Então tem que ser uma levedura fenólica, bem fenólica. Por quê? Porque o éster no meio desse malte todo, ele se perde um pouco. O fenol, ele vem a complementar mais do que o éster, né? Vem a trazer mais informação para essa cerveja do que o éster propriamente dito. Então, os fenóis dessa cerveja é muito importante. E não adianta só escolher a levedura correta, você tem que fermentar na temperatura correta. Tem que iniciar essa fermentação a pelo menos, no mínimo, 24 graus. De 24 a 28, depende da cepa da levedura, né? Pode ir até 30, 32 graus.
você fermentar em temperaturas mais altas vai trazer para essa cerveja um perfil de fermentação muito maior. Nessa cerveja eu fermentaria numa temperatura bem alta, tá? Eu fermentaria entre 26 e 28, uma cepa dessa, desde o começo, e faria a parada proteica durante a mostura para trazer mais frutado, tá? Para trazer mais ésteres para essa cerveja, e faria também a parada ferúlica para trazer mais fenóis para essa cerveja. Então, escolha da levedura correta, temperatura correta e na mosturação também, tá? Fazer parada proteica e parada ferúlica para deixar essa cerveja mais complexa. E falando de ingredientes especiais, tem muita gente que fala, não, na Dubel não pode especiarias. Quais são as especiarias que a gente usa? Na Dubel às vezes tem anis, zimbro. Zimbro é muito comum na cerveja belga. Coentro, casca de laranja, entre outros, né? Esses são os mais famosos, mais usados. Pode, pelo BJCP, tá? Pode, desde que traga uma nota sutil para a cerveja, que não fique muito dominante. Também pode candy sugar. O candy sugar ele pode ser a gama completa de candy sugar. Pode ser o candy sugar mais claro, sem muita especiaria. Pode ser o candy sugar com uma coloração mediana ou mais escuro, trazendo especiarias também, né? Porque durante a formulação do candy sugar a gente pode adicionar ali durante a caramelização algumas especiarias para trazer mais sabor para esse candy sugar. O pessoal geralmente faz esse candy sugar no fogão de casa, né? Faz em casa mesmo, porque aqui a gente tem venda de candy sugar, mas não é tão intensa como na Bélgica, tá? Geralmente se faz aqui. Traz complexidade? Traz sim. Deixa a cerveja melhor, tá? Colocar um pouquinho de especiaria e colocar um pouquinho de candy sugar nessa cerveja. Quanto de candy sugar? Ah, mais ou menos 10%, né, de todos os fermentáveis aí da cerveja, né? Por volta de uns 5, estourando 10%, porque depende da cor do candy sugar. Se ele for muito escuro, eu não jogaria 10%. Eu jogaria no máximo 5%. Mas se ele for um pouco mais claro, pode chegar a um pouquinho mais, a uns 10%. Tá? Mas nessa cerveja é muito importante esse tempero da cerveja para que ela tenha uma característica, né, diferenciada, que ela fique interessante. E a fermentação dessa cerveja é muito importante. A água, por último, como sempre, a gente pode usar um cálcio alto, um target de cálcio entre 100 e 120. Podemos usar um magnésio aí de 15 a 20 ppm. Podemos usar um cloreto maior do que o sulfato, um cloreto de 120 a 150 ppm de cloreto, e um sulfato por volta de 80, 60 a 80 ppm. E um bicarbonato que fique ali por volta de 30 a 50 ppm de bicarbonato para dar uma equilibrada nessa cerveja e manter um pouco o pH dela. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Comparativos de estilos. É bem difícil você errar essa cerveja. Por quê? A Tripel é clara, a Dubel é escura, né? Então elas têm o mesmo perfil de especiarias e fermentação, mas uma é clara e outra é escura. A Dark Strong, ela tem acima de 8 de álcool, é muito mais intensa do que a Dubel. Que mais? É um pouco difícil de confundir ela, confundir com uma Dunkelweiss, talvez, mas é um pouco difícil também. A Dunkelweiss ela é bem esterificada e ela tem um malte bem caramelizado. Só que o malte da Dubel traz a característica específica do Special B, aquele frutado do Special B.
A Dunkelweiss, ela tem que trazer o Caramunique ou o Cararoma, né? Ou um malte cristal e não o Special B. Então, tentem entender melhor esses maltes, porque esses maltes eles vão, o sabor deles pega um pouco de Caramunique, experimenta, pega um pouco de Special B. O Cararoma também é interessante. O Cararoma ele é mais escuro do que o Caramunique. Então, para cerveja belga é Special B. Para Dunkelweiss e para a escola inglesa de maneira geral vai ser Caramunique e Cararoma, tá? Ou um ou outro, ou os dois. Mas são sabores diferentes. São sabores diferentes. Isso via de regra, tá? Já tomei algumas cervejas inglesas com Special B que ficaram interessantes. Não ficou tão evidente assim o Special B e não descaracterizou o estilo. Ficou interessante. Mas galera, de maneira geral é isso. Essa então foi a do Bell.